Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta sexta-feira, 20 de dezembro. O Supremo Tribunal Federal derruba a medida provisória que acabava com o seguro DPVAT. A Polícia Federal prende o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. Você vai ver também o final feliz de um boneco de Papai Noel levado por um bandido em Brasília. E uma pesquisa mostra que os consumidores estão preocupados com os preços dos produtos da ceia de Natal. É agora no Brasil TV. E a gente começa o Brasil TV com informações para você que vai pegar a estrada neste Natal. A partir de segunda-feira, os radares móveis vão estar de volta. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória do governo que acabava com o seguro DPVAT. Foi por 6 votos a 3. A medida provisória que acabou com o seguro obrigatório, o DPVAT, está suspensa. Com isso, tudo o que estava previsto no texto deixou de valer. Ou seja, se nada mudar até o ano que vem, na hora de pagar o IPVA, ainda haverá a cobrança. O julgamento foi no plenário virtual. Os ministros analisaram um pedido do partido Rede Sustentabilidade, que alegou a importância do seguro para motoristas, passageiros e pedestres. Parte do valor do DPVAT vai para o Sistema Único de Saúde, para cobrir os custos com as vítimas dos acidentes. Uma das principais causas de acidentes é o excesso de velocidade. Atenção para quem vai sair de recesso e pegar estrada. A partir de segunda-feira, dia 23, os radares móveis vão estar de volta. Uma decisão da Justiça Federal de Brasília determinou o uso dos equipamentos móveis novamente. Eles não estavam sendo utilizados desde agosto, depois de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão da Justiça. Toda medida, sancionadora, ela busca essencialmente uma prevenção de ilícitos. Então, o radar, como qualquer outra medida, tem que ter uma finalidade também educativa, de prevenção, o que não significa que, nos casos em que se deve ter já uma sanção, uma aplicação de multa, isso certamente vai ser feito. A Polícia do Distrito Federal prendeu 7 pessoas suspeitas de desviar combustível. É combustível que não acaba mais. Ao todo, a Polícia Civil conseguiu recuperar 2.500 litros. De todo tipo, gasolina, álcool, diesel. Os policiais apreenderam esses galões nas casas dos presos. Esses 3 carros foram apreendidos com os integrantes dessa associação criminosa. Só para a gente ter uma ideia, olha só aqui nesse veículo tem 1.500 litros de diesel. Eles usavam essa mangueira, eles mesmos falaram que usavam essa mangueira aqui para retirar o combustível do caminhão e abastecer os galões. Os policiais prenderam 7 pessoas. O esquema funcionava da seguinte forma: o caminhoneiro que pegava o combustível da refinaria furtava parte do produto. Para que ninguém desconfiasse, ele colocava peso extra no caminhão. As vítimas são pequenas distribuidoras e fazendeiros do entorno aqui do DF. A maioria nem sabia dos furtos porque não tinha como pesar o produto. Segundo a polícia, motoristas de aplicativos e terceirizados compravam esse combustível mesmo sabendo que ele era furtado. Eles repassam de forma imediata para essas pessoas já previamente combinadas. Quando ele liga para um, ele não tem condições de receber o combustível, não tem dinheiro, e automaticamente ele liga para o segundo e para o terceiro até se desfazer do combustível. No Rio, o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram uma operação contra suspeitos de integrar uma milícia. O bando é investigado por pelo menos 4 crimes em Maricá, na região metropolitana. Polícia! Policiais arrombaram o portão de um dos alvos no centro de Maricá. Polícia! Ninguém estava em casa, mas a polícia encontrou objetos que podem ajudar na investigação. O material foi apreendido. Agentes das 3 delegacias de homicídios do estado, com o apoio do Ministério Público, cumpriram 39 mandados de busca e apreensão hoje de manhã em Maricá, Niterói e São Gonçalo. Os endereços são de suspeitos de pertencer a uma milícia envolvida nas mortes dos jornalistas Robson Diorno, do jornal O Maricá, e Romário Barros, do portal Lei Seca Maricá. A milícia é investigada pelas mortes do vereador da cidade, Ismael Breve, e do filho dele, Tiago Marins, todos executados esse ano.
De acordo com a investigação da polícia, o grupo criminoso ainda é suspeito da chacina de 5 jovens num condomínio do Minha Casa Minha Vida, também em Maricá, em março do ano passado. O objetivo da busca e apreensão de hoje foi encontrar documentos, celulares e até armas que possam comprovar o envolvimento dos investigados no crime e ainda esclarecer a relação entre eles. A polícia já sabe que os milicianos atuam com violência na cidade e estão envolvidos em vários crimes, como vendas de armas, clonagem de carros, ameaças, agiotagem e extorsão. A Polícia do Paraná começou a coletar hoje o DNA de 33 investigados por roubos a banco. A coleta só foi possível depois de uma ordem judicial e vai ser fundamental para confirmar ou não o envolvimento de cada um nos crimes. A Justiça determinou que os 33 investigados passem pela coleta de material genético, fornecendo amostras de DNA para ajudar nas investigações de 5 assaltos a banco no Paraná. Estas imagens são de um deles, em março do ano passado, em Pitanga, a 340 quilômetros de Curitiba. Na troca de tiros, muitos cartuchos ficaram no chão, foram recolhidos e examinados no microscópio. Os peritos concluíram que as mesmas armas foram usadas nos 5 assaltos e em outros 8 investigados pela Polícia Civil no Paraná. Agora são exames de DNA que podem ajudar nas investigações. No local dos crimes, na época dos assaltos, os policiais coletaram vestígios, identificaram material genético em roupas que os assaltantes deixaram, até no volante dos carros usados na fuga. São provas e com a operação de hoje, a polícia quer comparar os exames com o material genético coletado dos suspeitos. A polícia também prendeu hoje outras 2 pessoas pelo assalto a banco lá de Pitanga, porque já havia outras provas contra eles. Está sendo coletado o DNA de todos esses presos, os quais serão enviados lá para o laboratório de genética forense que fica em Brasília. E lá serão extraídos os perfis genéticos e será feita uma comparação com os outros vestígios que já estão lá. A Polícia Federal prendeu o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. Ele é acusado de comandar uma organização criminosa que teria desviado mais de 130 milhões de reais. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, já está assim aqui na penitenciária de segurança média de João Pessoa. Hoje pela manhã aconteceu uma audiência de custódia e o juiz decidiu manter a prisão preventiva dele, ou seja, não há um prazo para que ele seja liberado. Ele foi preso ontem à noite quando desembarcava em um avião no aeroporto de Natal. Ele que estava de férias na Europa foi preso ainda na pista de pouso. De lá, ele seguiu para a sede da Polícia Federal aqui em João Pessoa. Ele teve a prisão decretada na terça-feira, na 7ª fase da Operação Calvário da Polícia Federal. E contando com o ex-governador, já são 14 pessoas presas. Segundo o Ministério Público, elas fazem parte de um grupo que desviou dinheiro público para bancar campanhas políticas em 2010, 2014 e 2018. A defesa do ex-governador Ricardo Coutinho diz que entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e que vai provar a inocência dele. Uma pequena cidade de Pernambuco está sem prefeito, vice e sem presidente da Câmara. Todos são suspeitos de desviar dinheiro público. A Prefeitura de Itapissuma, cidade de 26 mil habitantes na região metropolitana do Recife, abriu as portas, mas sem o prefeito. José Bezerra Tenório Filho, conhecido como Zé de Irmã Teca, do PSD, a vice dele, irmã Elionilda, do PP, e 4 secretários foram afastados temporariamente dos cargos pela Justiça. No gabinete do prefeito, ficou o secretário de governo. Na Câmara de Vereadores, que já estava em recesso de fim de ano, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão. Dos 11 vereadores da cidade, 3 foram afastados. A polícia suspeita que prefeito, vice, vereadores, secretários e outros funcionários públicos desviaram dinheiro da assistência social para formar um curral eleitoral. As investigações mostraram que, em vez de fazer uma licitação para contratar uma empresa especializada que fizesse a limpeza da cidade, a prefeitura preferiu pagar em dinheiro vivo cabos eleitorais de políticos locais para fazer esse serviço. Só trabalhava nessa limpeza urbana quem participava do núcleo político desse pessoal, que ia para passeata, que ia para reunião política, que votava nesse grupo político. De manhã, o prefeito usou um carro de som para convocar os apoiadores. Toda a população está convidada para nós prestarmos esclarecimentos. E depois, reuniu secretários e outros investigados para se defender das acusações. Como é que eu usei a frente de serviço para momentos eleitorais, campanhas eleitorais,
Se eu estou no meu primeiro mandato, eu estou no meu terceiro ano, a eleição é ano que vem. Em Cuiabá, candidatos aprovados no concurso tiveram que enfrentar uma longa fila para passar pela perícia médica. Cerca de 1.600 candidatos aprovados foram convocados para o concurso público da Secretaria de Educação de Cuiabá no dia 5 de dezembro. Muitos vieram de outros estados e ainda não conseguiram atendimento. É que tem apenas um médico para atender a todos os candidatos. Eu vim de Coxim, no norte do Mato Grosso do Sul, estou ficando no hotel. Vim com data para voltar para máximo segunda-feira, não tenho mais nem roupas para usar até lá e parece que eu não vou ser atendida aqui até segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os candidatos que não conseguirem atendimento podem pedir a prorrogação do prazo presencialmente. Outras 2 empresas já foram contratadas para dar agilidade ao atendimento. Leandro Maia para o Brasil TV. Você vai ver a seguir: a polícia do Distrito Federal recupera um boneco de Papai Noel levado por um bandido. E uma pesquisa mostra que os consumidores estão preocupados com os preços dos produtos da ceia de Natal. Já já, aqui no Brasil TV. E o Brasil TV está de volta com o final feliz do boneco de Papai Noel que foi furtado em Brasília. A Polícia Civil conseguiu recuperar o enfeite graças a uma denúncia anônima. O Papai Noel estava em um bar na Asa Sul. O dono disse que comprou o boneco esses dias e comprou a decoração completa, a árvore de Natal furtada também. Comprou do mesmo homem que levou os 2 objetos de prédios vizinhos na 414 Sul. Alexandre Leite, de 38 anos, confessou os furtos. Ele é dependente químico e diz que comete os crimes para sustentar o vício. Alexandre tem 14 passagens por furto e roubo. Ele está em prisão domiciliar, mas, segundo a polícia, vive em situação de rua. Com a confissão dos furtos, agora pode perder o benefício do regime domiciliar. O comerciante que comprou os objetos vai responder por receptação. Ele ainda não devolveu a árvore de Natal. Na região dos Lençóis Maranhenses, voluntários estão levando um presente especial para moradores que sofrem muito com o sol forte. No norte do Maranhão, grandes áreas são cobertas de areia. E no arquipélago de Maiaú, a ilha de Lençóis já foi praticamente coberta pelas dunas. Na maior parte do tempo, o clima é de deserto, insuportável para os nativos. É que muitos aqui têm pele e olhos sensíveis, causas do albinismo, uma alteração genética que provoca a ausência da melanina no corpo. A pele queima, faz mal para um moreno, imagine para um, para um albino. Neste canto remoto do Brasil, os albinos vivem cercados de mitos. Os nativos da ilha de Lençóis acreditam que são filhos de uma lenda. E que um dia por trás destas dunas vai surgir o reino encantado de Dom Sebastião. E quando isso acontecer, todos os males do mundo vão deixar de existir. A crença do sebastianismo surgiu no século XVI nos Açores, norte de Portugal, e cruzou o Atlântico. Enquanto o reino encantado não chega, quem faz milagres por aqui é esse grupo de velejadores do Maranhão, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Há 14 anos eles doam protetor solar, roupas e bonés especiais. O médico que a gente precisa muito é dermatologista. E para deixar a criançada feliz, presentes de Natal. Fico feliz e a gente também, né? Eu aprendi que eu preciso me tornar cada dia mais um ser humano melhor. Os supermercados já estão cheios de gente atrás dos ingredientes para a ceia de Natal. E uma pesquisa mostra que os consumidores estão preocupados com os preços. Está todo mundo querendo e precisando economizar. Faltam só 4 dias para a ceia e já tem gente sonhando com o cardápio mais esperado do ano. Peru, bem temperado, estilo Ana Maria Braga, uma delícia. Não pode faltar de jeito nenhum. Não pode faltar. Ele é mesmo queridinho na mesa, de acordo com uma pesquisa da CDL Rio. O peru é o prato mais desejado na ceia, seguido do lombo e do pernil. Mas na casa da dona Ilza, a estrela do cardápio é outra. Tem que ter um bacalhau, né? É tradição bacalhau. Muita gente concorda com ela. O bacalhau é o 3º item mais procurado. Seja qual for o cardápio, numa coisa, todo consumidor concorda. A economia.
A maioria dos entrevistados disse que a ceia desse ano vai ser mais modesta que a do ano passado. E muita gente pretende parcelar as compras. Para diminuir os gastos, a Bel, por exemplo, vai cortar os doces da lista. Teria sobremesas gostosas, né? Pavê, enfim, aquelas fruta em calda. Mas esse ano a gente só vai ficar na fruta mesmo. Mas muita gente diz que mesmo com a crise, não vai deixar de lado a tradição. Os preços subiram em relação ao ano passado, estão mais altos sim. Mas a gente vai fazendo uma economia durante o ano para a ceia de Natal tentar ser farta. A gente sempre dá um jeitinho e compra tender, lombo, chester, leitão, peru, tudo. Não pode faltar. Não pode. O importante no fim das contas é estar todo mundo junto, né? Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e até a próxima.